Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é propor àqueles que estão assistindo, ou seja, aos telespectadores aqui do canal, fazer um convite, melhor dizendo, fazer um convite aos telespectadores aqui do canal sobre um grupo que a gente está fazendo. Quando eu falo a gente, não é porque seja precisamente eu, mas um grupo sobre estudos bíblicos, leitura, melhor dizendo, leitura e estudos bíblicos, assim também como leitura e estudos de documentos dos verdadeiros papas, como as cartas encíclicas e, por exemplo, vou até usar como exemplo, a Pascendi do Dominic Gregis, do Papa São Pio X, que inclusive eu vou ler aqui uma parte para vocês. E também, de forma secundária, vou discorrer um pouco sobre os nossos inimigos, ou seja, os inimigos dos verdadeiros católicos, que a gente poderia sintetizar aqui como modernistas. Não porque eu queira assim, mas porque foi assim que o São Pio X os chamou, ou seja, modernistas, que é, para ele, a síntese de todas as heresias. E por que eu convido vocês a participarem desse grupo? Repito, grupo de estudos, da leitura e estudos, tanto da Bíblia quanto de documentos da Igreja, da Santa Igreja, dos verdadeiros papas. Porque a gente vai perceber que há uma completa conexão, uma completa união entre a verdadeira Igreja e as Sagradas Escrituras. Eu vou demonstrar para vocês aqui e provar, assim também como eu vou provar e demonstrar que há uma desconexão entre as Sagradas Escrituras, a verdadeira Igreja, dos modernistas, que é uma oposição à verdadeira Igreja fundada e deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão perceber por quê. E também, além de vocês perceberem, vocês também irão ver o quão nocivo é permanecer nessa falsa igreja. Vamos lá então, por partes. Antes de, digamos assim, dar prosseguimento, é interessante eu voltar um pouco ao meu vídeo anterior, que eu falei de o porquê as pessoas, muitas pessoas terem até boa vontade, ter boa iniciativa, mas permanecem no erro, em comunhão com o erro, com as heresias, e acharem que aquilo ali é normal, que é comum. Tipo o seguinte, eu cheguei a ver pessoas afirmar o seguinte, que não importa, o Papa, entre aspas, pode ser a pior pessoa do mundo, mas ele sempre vai ser Papa. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. O Papa, a gente jamais pode ter na nossa mente que um Papa pode ser a pior pessoa do mundo. Isso é inadmissível. Deu para compreender porque na cabeça dos modernistas é comum o flerte com o erro, com as heresias, e é comum eles acharem isso, que tem que caminhar junto. Aí outros também afirmam o seguinte, não, eu sei que ele é herege, eu sei que essa igreja aí está em apostasia, em heresias, que verdadeiramente, após o Concílio Vaticano II, esse falso concílio, eles se afastaram da verdadeira doutrina da igreja, da verdadeira sucessão apostólica, mas eles são católicos. E que a gente tem que aceitar, porque a gente não admite uma igreja sem Papa. Meu Deus do céu. Eu me recordo até
de uma dessas conferências do Frei Tiago de São José, onde ele afirma que muitas pessoas pensam que o papado é uma questão natural, ou seja, você já nasce papa, como, por exemplo, um pai. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Por mais que meus filhos me neguem, por mais que meus filhos me tenham como ruim, estou falando aqui como exemplo, assim que pode ser eu, como qualquer outro pai, estou falando pai de forma natural, aquele que é causa do nascimento do filho, causa secundária, lógico que a causa essencial é sempre Deus, aliás, a causa primeira de tudo é sempre Deus, nós somos causas secundárias, mas nós somos causas naturais do nascimento dos nossos filhos. Então, por mais que um pai seja ruim, um pai negue seus filhos, ele não vai deixar de ser pai. Por quê? É uma relação sanguínea, uma relação natural, uma relação causal. Não é assim com o Papa. Ninguém nasce Papa, ninguém nasce naturalmente Papa. Não, você é escolhido, você tem que ter as pré-condições elementares para ser Papa. Coisas que esses falsos papas não têm e que as pessoas pensam que o papado é uma questão natural. E por isso eles afirmam, não importa se ele é ruim, se ele é mau, se ele é herege, se ele é apóstata, ele é nosso pai. Como se fosse uma relação natural. E isso é falso. Já foi demonstrado. E outra coisa que o Frei Tiago falou bem interessante é o seguinte, que não adianta muito a gente estudar, ter livros, mas não chegar a conclusão nenhuma. Não chegar a uma conclusão prática nenhuma. Ou seja, estuda, lê, mas não chega a conclusão nenhuma. E a gente aqui vai tratar dessas questões. Dada, digamos assim, essa longa introdução, vamos adentrar propriamente no que eu estou querendo expor aqui para vocês. Como eu falei, né, a gente vai estudar, ler e estudar as Sagradas Escrituras ou a Bíblia, assim também como os documentos da igreja. Eu vou utilizar aqui parte das Sagradas Escrituras e também do documento da igreja, um documento específico, a Passende, para a gente demonstrar o quão é benéfico e saudável, de modo geral, para nós católicos, estudarmos as Sagradas Escrituras e os documentos da igreja, por vários motivos, dentre os quais a gente vai adquirir mais uma disciplina espiritual, vai adquirir uma saúde mental, assim também como ter conhecimento sobre a doutrina da igreja, as Sagradas Escrituras, tudo isso no plano espiritual e também no plano natural, moral e intelectual. A gente vai ficar mais inteligente. Por quê? Porque a gente sabe que, para nós católicos, não existe vida intelectual sem vida espiritual. Pode haver vida espiritual sem necessariamente uma vida intelectual. Quando eu falo de vida intelectual, essa vida de estudos exacerbadas, essas coisas todas. Por quê? Porque já houve santos que nem eu estava lendo, não me recordo agora o livro, foi na Doutrina Cristã de Santo Agostinho, onde ele mostra ali que Santo Antão, ele não era um intelectual, assim, de ler livros, ele era analfabeto, aprendeu só de ouvir. Ou seja, um homem que foi espiritualizado, um homem santo, que aprendeu só de ouvir. Ele não tinha uma vida de estudos necessariamente, mas tinha uma vida espiritual. Ou seja, a vida espiritual precede a vida intelectual. Vamos lá então. Eu vou começar, pessoal, pelo Salmo número 1, que é a tradução da Vulgata, de São Jerônimo, pelo padre Antônio de Pereira de Figueiredo. Eu tenho essa versão aqui física, mas também eu tenho a versão em PDF, dessa Sagrada Escritura comentada. E como essa daqui física não é comentada, eu vou ler para vocês a que está em PDF e que está comentada, que eu vou ler inclusive o comentário para vocês. Que o Salmo diz o seguinte, o Salmo número 1, abre aspas. Bem-aventurado o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios, e que não se deteve no caminho dos pecadores, e que não se assentou na cadeira empestada pelo vício.
Mas a sua vontade está posta na lei do Senhor, e na sua lei meditará de dia e de noite. E será como a árvore que está plantada junto à margem de um ribeiro ameno, que a seu tempo dará o seu fruto, e cuja folha não cairá, e todas as coisas que ele fizer serão prósperas. Não assim os ímpios, não assim, senão como o pó que o vento espalha de cima da face da terra. Por isso os ímpios não ressurgirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, e o caminho dos ímpios perecerá. Fecha aspas. Essa aqui eu acabei de ler para vocês, o Salmo 1, na íntegra, ou seja, vai do versículo 1 até o versículo 6, são 6 versículos. Aí agora eu vou me ater aos comentários, porque nessa Bíblia comentada, ele traz entre parênteses, entre parênteses, o número, onde ele vai explicar certas passagens, digamos assim, mais importantes ou obscuras. Por exemplo, a primeira que ele vai explicar aqui é essa questão do termo não se deteve, que ele diz o seguinte, abre aspas, que não se deteve, que é logo o primeiro versículo, que diz o seguinte, bem-aventurado o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios e que não se deteve no caminho dos pecadores e que não se assentou na cadeira empestada pelo vício. Então ele vai explicar aqui esse termo não se deteve, aliás, essa frase que não se deteve. Abre aspas. Não disse que não andou pelo caminho dos pecadores, porque é impossível, visto que nenhum homem é sem pecado, mas disse que não se deteve no caminho dos pecadores, porque o justo não se demora nele, não persevera no mal, mas procura logo meter-se no caminho do Senhor pela penitência. Esse aqui é um comentário próprio do São Jerônimo. E continua. Na cadeira, ele vai explicar por que na cadeira, né? A cadeira da pestilência é a cadeira da falsa doutrina, que ele até bota aqui, a cadeira da pestilência, cátedra pestilentia, em latim, né? Não sei se a pronúncia é exatamente essa. A cadeira da pestilência é a cadeira da falsa doutrina ou mau exemplo, que como peste corrompe os espíritos, Bossuet. Não assim, não, essa outra aqui, não ressurgirão no juízo. Essa palavra não assim é apenas uma questão mais semântica. Não ressurgirão no juízo, que está se referindo aos injustos. Não pode ser também, não subsistirão, isto é, perderão a causa. Ou seja, os injustos no juízo vão perder a causa. E assim sucessivamente. Mas eu quero chamar a atenção para vocês mais para essa questão da cadeira da pestilência e também não se deteve. Porque como o comentário fala, né? Que feliz aquele que não se deixou ir após o conselho dos ímpios, bem-aventurados, o varão que não se deixou ir após o conselho dos ímpios e que não se deteve no caminho dos pecadores e que não se assentou na cadeira empestada pelo vício. Ou seja, esse não se deteve é muito importante. Por quê? Porque todos nós já somos pecadores. Nascemos, né, com a mancha do pecado. E somos pecadores de fato também. Mas, como São Jerônimo deixa bem explícito aqui, a questão não é passar pelo caminho, pelo caminho dos pecadores. Todos nós passamos. Mas a questão é não se deter. E depois ele fala também tem um comentário aqui da cadeira da pestilência, que é a cadeira da falsa doutrina ou do mau exemplo, que como peste corrompe os espíritos. É muito interessante essa passagem aqui, essa explicação de Bossuet. Por quê? Porque o modernismo é assim, cheio de maus exemplos, cheio de falsa doutrina e que corrompe os espíritos. Não é à toa que os modernistas, esses leigos que seguem o modernismo, eles acabam corrompendo o espírito. Por quê?
Porque eles estão na cadeira da pestilência, na cadeira do erro. Ficam aí no erro, se detêm no erro, na pestilência. Então, eles ficam, e a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. Uma coisa é a gente passar por ali, pelo ambiente pecador. Outra coisa é a gente se deter nesse caminho. Outra coisa é a gente errar uma vez ou outra. Outra coisa é você sentar na cadeira do erro, da peste, da pestilência. Sentar. Deu para compreender? Então, por isso que, complementando o que eu falei anteriormente, né, essa é a razão, por exemplo, de muitas pessoas reconhecerem a heresia, reconhecerem o modernismo, reconhecerem a apostasia, mas continuam lá sentadas na cadeira da pestilência, na cadeira do erro. Deu para compreender? Se detém lá no modernismo. Acham que, não, ele errou, esse padre afirmou que foi moldado pelo protestantismo, mas ele é um bom padre. Meu Deus do céu, como que alguém pode ser bom padre se ele foi moldado pelo protestantismo? Ele mesmo afirma que tem uma biblioteca protestante, cheia de livros protestantes. E o objetivo do catolicismo é justamente separar, deixar bem claro o que é o joio e o que é o trigo. Não odiar, mas separar. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro é o seguinte, que um dos objetivos que eu tenho com esses vídeos não é fazer com que a gente odeie ao próximo. Pelo contrário, a gente tem que amar os nossos próprios inimigos. Não é odiar aqueles que estão no modernismo, que estão na falsa igreja. Não, é amá-los ao ponto de viver uma vida mais santa possível para que ele veja a luz em cada um de nós e perceba a escuridão neles e venha para a luz, venha para a verdade. Mas para isso a gente tem que diferenciar. As pessoas têm uma mania de dizer, quem sou eu para julgar? Ninguém aqui está fazendo julgamento de foro íntimo, da vida de alguém. Não, a gente está fazendo um julgamento daquilo que a gente vê. E como eu falei num vídeo aí sobre, digamos assim, a questão cognitiva nossa, tanto do ponto de vista lógico quanto cognitivo, é normal fazer um juízo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, isso aqui é um livro ou um celular? Lógico que vocês vão dizer que é um livro. Vocês estão fazendo um julgamento profundo? Não, vocês estão fazendo um juízo. O que é um juízo? Uma afirmação ou negação sobre algo. Por exemplo, aqui, isso aqui é um livro ou um telefone celular. Lógico que vocês vão dizer que é um livro. É lógico. Ficou bem claro? Isso é fazer um julgamento profundo? Não. É você fazer um juízo sobre aquilo que está diante de você, diante dos sentidos, diante ali do seu intelecto. Por exemplo, você vê um papa fazendo heresia, cometendo heresia, você não vai fazer um julgamento íntimo da pessoa dele, da própria. Não, você vai fazer um julgamento de acordo com aquilo que ele fala, de acordo com o comportamento dele. Se eu vejo uma pessoa que é para ser papa e traz Pachamama para dentro da igreja, para dentro do Vaticano, participa de uniões, cultos com inimigos da igreja, então uma pessoa dessa não é papa. Isso é o que a gente tem que concluir. Deu para compreender? Então a gente não estou aqui para fazer com que as pessoas odeiem. Não, eu quero que as pessoas odeiem sim, mas o pecado, o erro, e que se afastem. Porque todos nós, uma hora ou outra, cometemos certos erros. Por exemplo, eu, há pouco tempo atrás, eu era modernista, era liberal, mas com a graça de Deus e com a oração de muitos, eu acredito, eu fui resgatado desse erro. Superei isso. E a gente tem que fazer isso para os demais. Por isso que é importante o estudo das Sagradas Escrituras. Agora vocês vão perceber que esse salmo, vocês vão perceber que a Passende, essa carta encíclica
do Papa São Pio X, ela vai totalmente, aliás, ela tem totalmente comunhão com esse salmo. E vocês vão perceber claramente, logo na introdução, o Papa diz o seguinte, o São Pio X diz o seguinte: e o que exige, isso aqui é na introdução, na página 34, diz o seguinte, abre aspas, no segundo parágrafo, e o que exige sem demora, aliás, e o que exige que sem demora falemos, é antes de tudo que os fautores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados, mas o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da igreja, tornando-se destarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Ou seja, os inimigos nossos estão no seio da igreja. Eles não estão mais fora da igreja, estão dentro da igreja. Mas é como afirma, né, uma das cartas de São Paulo, ou seja, eles estão no meio de nós, mas não são um de nós. E naquela carta Servo Minis, o próprio também Papa São Pio X deixa bem claro que estamos vivendo um tempo praticamente onde parece que aquela passagem das Sagradas Escrituras, de uma igreja específica que ele cita, que os inimigos iriam se ocultar no meio da igreja, iriam estar lá. E como São Paulo também afirmou, que chegará um tempo onde os inimigos estarão dentro da igreja, no meio, se passando pela igreja, mas são falsos. E a gente tem que distinguir isso aí. Deu para compreender? E tem uma passagem aqui, outra que eu vou ler, para vocês perceberem que o Papa São Pio X compreende exatamente o que está falando. Ele diz o seguinte: não se afastará, abre aspas, essa aqui é parte do terceiro parágrafo, que ele diz o seguinte: não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da igreja. Esses mais perigosos são os modernistas. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da igreja, tramam seus perniciosos conselhos. E por isto, é por assim dizer, nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto mais ruinoso, quanto mais intimamente ele as conhece. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes que são a fé e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Batida, pois, esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica. Nenhuma verdade há que não intentem contaminar. E ainda vão mais longe, pois, pondo em obra o sem número de seus malefícios ardis, não há quem os vença em manhas e astúcias, porquanto fazem promiscuamente o papel ora de racionalistas, ora de católicos, e isto com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto, e sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Fecha aspas. Ficou bem claro, pessoal? Como que essa parte aqui específica que eu li para vocês é justamente sobre isso? Ou seja, o Papa São Pio X está praticamente afirmando, existe uma cadeira da pestilência hoje no seio da própria igreja. E que o objetivo dela é realmente bater na raiz das verdades católicas, daquilo que é mais santo. E continuam, eles vão mais longe, levando muitos incautos, levando muitos, que é justamente isso, ficar ali na cadeira da pestilência, ou seja, a cadeira da falsa doutrina. Ele está afirmando justamente isso. Existe hoje uma cadeira da falsa doutrina. Não é mais uma cátedra de Pedro,
é uma cátedra da pestilência. Essa é a realidade. É o que está lá hoje, atualmente, nessa falsa igreja, no próprio Vaticano. E que nós não devemos nos deter. Nós não nos devemos ficar. E aqui o próprio São Pio X deixa bem claro isso. E o papel do Papa é justamente isso. Cuidar das ovelhas. E agora eu vou mostrar, depois vocês façam verdadeiramente, né, uma leitura dessa passagem das Escrituras e também uma leitura da introdução da Pascende, que vocês vão perceber que claramente tem conexão. Eu não vou me deter aqui muito tempo, porque senão o vídeo fica demasiadamente longo. E outra coisa que agora eu quero falar para vocês perceberem como que eles contaminam tudo, como São Pio X fala, né? E também como tem aqui nessa cadeira da pestilência, que é a cadeira da falsa doutrina, ou mau exemplo, que como peste corrompe os espíritos. Não é por isso que muitas pessoas podem até ter boas intenções, mas acabam tendo os espíritos corrompidos justamente por isso, pela cátedra da pestilência, da falsa doutrina, do mau exemplo. E acabam se corrompendo, justamente por isso. Vou dar um exemplo bem claro aqui, que eu vi em um dos vídeos aí, daquele Naegeli, se eu não me engano. Ele fez uma compilação ali de vídeos do padre Paulo Ricardo, que inclusive parece que o padre Paulo Ricardo, a equipe dele, mandou retirar os vídeos, mas nos vídeos não era nada mais, nada menos, não era comentários que o Naegeli fez, era apenas uma compilação do que o próprio padre Paulo Ricardo afirmava. E tinha uma parte lá que o padre Paulo Ricardo, ele mesmo afirmava que reconhecia que certos teólogos não comungava exatamente da santa doutrina da igreja. Mas ele dizia mesmo, com obstinação, ele dizia, sim, eles não são totalmente assim da igreja, mas aprovados, mas eu sigo, e daí? Ou seja, são obstinados na heresia, no erro. Eles vêm lá, mas dá uma de católicos, dá uma de estudiosos, ora de racionalista, ora de católico. Isso parece que ele está falando aqui de um exemplo aqui do padre Paulo Ricardo. Deu para compreender? Estou dizendo essa passagem para essa obra dele aqui. Parece que se encaixa com pessoas como o padre Paulo Ricardo, como esse outro padre também, José de alguma coisa, esqueci o nome dele, do último vídeo do Frei Tiago foi até sobre essa questão da falsa missa e sobre a obra dele, que ele diz que foi moldado pelo protestantismo, tem uma biblioteca protestante, mas está tudo bem. Ou seja, como se isso não fosse contrário à doutrina, mas está tudo bem, está tranquilo. Ou seja, eles são obstinados. Por isso que ele fala, olha, são racionalistas, ora católicos, e por aí vai, mas são modernistas. E o modernismo não é nada mais, nada menos do que a síntese de todas as heresias. E agora eu vou falar um pouco sobre a corrupção em si, sobre como que esses modernistas corrompem, como que a cadeira da pestilência corrompe os espíritos. Eu vou dar apenas 2 exemplos aqui básicos. Por exemplo, sempre se fala, né, atualmente nessa questão ecumênica, no ecumenismo. E eles afirmam o seguinte, que esse concílio, né, os modernistas afirmam, né, os modernistas travestidos sejam de tradicionalistas ou de conservadores. Eles afirmam o seguinte, não, esse concílio ele não foi um concílio dogmático, ele foi um concílio pastoral. E detalhe, eu vou provar para vocês que ele verdadeiramente não é um concílio dogmático e também não foi um concílio pastoral.
Porque se ele fosse dogmático, necessariamente ele seria pastoral. E vamos dar um exemplo aqui bem simples. Vamos primeiro para o significado de ecumênico. Está aqui. Eles falam de um concílio ecumênico, né? Está aqui, essa obra aqui. Meus meninos até riscaram já. Dicionário da Doutrina Católica, do padre José Lourenço. Está aqui. O termo ecumênico, melhor dizendo, ele diz o seguinte, abre aspas, ecumênico significa universal e diz-se particularmente de um concílio quando se quer dar a entender que é reconhecido por toda a Igreja. Ecumênico, no caso aqui, quando uma particularidade, quando se refere ao concílio, quer dizer que ele é reconhecido por toda a Igreja. Deu para compreender? Por toda a Igreja católica. Não são todas as igrejas, todas as religiões. Ficou bem claro? Por quê? Porque para o falso Papa Francisco e para essa igreja falsa que está aí, ecumênico para eles é a união com todas as igrejas, com todas as religiões. É por isso que eles afirmam que o budismo pode levar a Deus, a Umbanda pode levar a Deus, todas as outras falsas religiões podem levar a Deus, porque para eles isso é ecumênico. Mas olha só como que eles corrompem o termo ecumênico no sentido propriamente católico. Deu para compreender? Católico significa reconhecer, aliás, ecumênico, quando se trata de concílio, quer dizer que é reconhecido por toda a Igreja. Eu assisti até recentemente a um vídeo onde foi convidado o Carlos Nogueira, onde ele fica com cara de Palerma, pelo que eu percebi, que não aparece ele, mas com cara de Palerma, né, que ele foi convidado para falar sobre o concílio ecumênico, esse falso concílio Vaticano II, né, sobre os erros. E ele afirma aqui o seguinte, ele diz, ora, logo de início, os organizadores do concílio afirmam que não vão se tratar de um concílio dogmático. Porém, existem duas constituições lá dogmáticas. Como que eles dizem que não vai ser dogmático, mas tem constituição dogmática? Eu respondo para ele, é porque eles são modernistas, Carlos Nogueira. E você sabe muito bem, é porque eles estão na cadeira da pestilência. Eles estão lá para enganar os incautos. E você dá uma de incauto, só que você não é incauto, você persevera no erro. Aliás, falta de respeito, o senhor, né? O senhor persevera no erro. O senhor reconhece que eles são hereges, são apóstatas, mas continuam caminhando com ele. Continuam sentados na cadeira da pestilência. Continuam ali, retido, como diz o Salmo, no caminho dos pecadores. O senhor sabe muito bem que essa é a realidade. Esse é o primeiro termo que eu quero falar para vocês, ou seja, essa questão do ecumenismo. Ecumenismo, no sentido católico, quer dizer reconhecimento por toda a igreja. No caso aqui específico, de um concílio. Ou seja, ecumênico, fica bem claro, significa que é aquilo que é reconhecido por toda a igreja. Não todas as igrejas, todas as religiões, mas somente pela Igreja Católica. Ficou bem claro? Agora vamos para essa questão pastoral. Eles falam que é um concílio pastoral. Não é pastoral. Porque, como a gente sabe, pastoral vem de pastor, de pastorear. E eu vou provar para vocês que esse concílio não foi pastoral. Foi um concílio pestilêncio. Por quê? Porque aquele que estava ali na Cátedra de Pedro, na verdade estava na Cátedra da Pestilência. E eu vou provar aqui com a paciente que esse concílio não é pastoral. Já na introdução. A introdução é maravilhosa. Você tira dezenas de aprendizados só na introdução. Olha o que o São Pio X diz na introdução. Abre aspas. A missão que nos foi divinamente confiada de apacentar o rebanho do Senhor
entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo o desvelo o depósito da fé transmitidas aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica, porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer, vanílocos e sedutores, que, caídos eles em erro, arrastam os mais ao erro. Ou seja, ele está evocando aqui para si aquilo que é próprio do Papa, pastor, e ele é o pastor supremo. Isso aqui é pastoral. Isso sim é um trabalho pastoral. Guardar, como ele fala aqui, o depósito da fé transmitidas aos santos. Isso é o papel de um verdadeiro pastor. Isso é um papel verdadeiramente pastoral. Ficou bem claro? Pastoral não é fazer amizade com os inimigos da igreja, com as falsas religiões. E a gente sabe, como eu falei no vídeo anterior, os deuses das religiões, aliás, os deuses dos pagãos, são demônios. Então não existe acordo com demônios. Como diz lá já no livro do Gênesis, que o próprio Deus pôs inimizade entre os filhos de Deus e os filhos da serpente, de Satanás. Então não há por que ter essa amizade, é proibido ter essa amizade. Por isso que a gente tem que esclarecer bem quem são os nossos inimigos. O Satanás é o nosso inimigo, a gente tem que odiá-lo. Já os nossos semelhantes, não. Porque há tempo de recuperar-se, há tempo de salvar-se, há tempo de reparar o erro. Por isso que a gente tem que amar os nossos semelhantes. E é esse o objetivo aqui, digamos assim, que eu proponho através desses estudos. Tanto leitura e estudo das Sagradas Escrituras, como também dos documentos da igreja. Por quê? Porque é necessário isso. Mas a gente não tem exatamente, a gente não pode amar de forma mais profunda e também propor os remédios para aqueles que estão no erro, se a gente não conhece verdadeiramente a nossa doutrina, para que a gente não caia na cadeira da pestilência, nessa falsa doutrina que corrompe os espíritos. Ficou claro? Então é isso. Eu penso que eu demonstrei aqui, mostrei para vocês a importância, né, dos estudos das Sagradas Escrituras, a leitura e também dos documentos da igreja. E não é apenas ler, estudar, é pôr em prática. Porque não adianta nada a gente saber que tem um herege ali, está ali na casa da pestilência, ou seja, na cadeira da pestilência, mas se deter no erro. Se deter, como fala aqui o Salmo, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. Você passa ali pelo modernismo, pela cátedra da pestilência, mas continua lá, se detém lá. Do que adianta? Se o objetivo é justamente sair de lá. Então não adianta você, não, é porque eu sei que são hereges, que são impostores, mas eu vou continuar. O que adianta, meu Deus do céu? Você não está apenas assumindo que você está no erro? Você não está apenas assumindo a sua própria soberba? Ficou claro? É necessário compreender isso. Não, as pessoas ficam procurando uma justificativa para permanecer no erro. Não, é porque o padre falou tão bonito, é porque lá tem aquela música que eu gosto. Poxa! Ou seja, ficam buscando uma justificativa para continuar no erro, para manter-se ali, se deter no caminho dos pecadores, na cadeira da pestilência. E nós católicos, nós não devemos fazer isso.
devemos nos afastar. É isso, pessoal. Eu vou deixar o link do grupo aqui, do canal Apostolado São José, digamos assim, na descrição aqui desse vídeo. Vou deixar o link para aqueles que quiserem participar do grupo de estudo das Sagradas Escrituras, leitura e estudo das Sagradas Escrituras e dos documentos da igreja. Então, aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo, quiserem participar, serão muito bem-vindos, independentemente se você que está assistindo ainda está no modernismo, ainda está em dúvida, venha estudar conosco. Venha ler as Sagradas Escrituras conosco. Porque, infelizmente, nessa igreja aí, que está aí modernista, essa falsa igreja, né? Ela não estuda, não mostra a realidade. Pelo contrário, vão levar vocês cada vez mais ao protestantismo, cada vez mais às falsas doutrinas e vão corromper cada vez mais o espírito de vocês. Essa é a realidade. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Lembrando sempre que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do grupo do WhatsApp e possivelmente farei outro grupo no Telegram para aqueles que quiserem ter acesso. É isso, ficou um vídeo um pouco longo, mas eu penso que é um vídeo que vale a pena. É isso, pessoal, agradeço a todos. Lembrando sempre o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Fiquem todos com Deus e até a próxima.